Bom dia, amados. A paz para todos. Paizão 5 na área. Depois de 50 minutos de pedal, a gente está aqui agora para aprender um pouco com Deus. E hoje, durante o percurso, Deus falando no meu coração sobre a lei da semeadura. Como nós temos como título dos nossos encontros, que é autoridade e poder, no capítulo 4 de Marcos, Deus nos ensina aqui como exercer autoridade na terra. Eu queria compartilhar com você, tomando esse cafezinho. Esse cafezinho aqui foi feito hoje, se você não, parece não acreditar, mas 4h30 da manhã. Pensa na delícia que está esse café. Você aceita um pouco? Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que em praia entrou num barco onde se assentou, afastando-se. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu ensinamento, em algumas versões, doutrinamento. Ouvi, fala ele, ouvi. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender com Deus é a ouvi-lo. E como que eu ouço Deus? Não é com esses ouvidos, com a orelha. Nós ouvimos Deus no nosso espírito. Porque o Espírito de Deus governa o nosso espírito. Romanos capítulo 8, versículo 16 diz que o próprio Espírito de Deus testifica ao meu espírito que eu sou filho de Deus. Então eu quero dizer para você, você vai ouvir Deus falar contigo no teu espírito, porque o teu espírito tem que se submeter ao governo de Deus. Então, ouvi, diz Jesus para a multidão, para mim e para você. Eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, e vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou. Olha, e acrescentou. Jesus já tinha dito essa parábola para as pessoas. Ele falando aqui da abundância da semeadura e nos ensinando aqui a escolher bem as sementes que vamos semear. E aí no final da parábola está escrito, e acrescentou, e Jesus acrescentou uma frase que eu acho que essa aqui, que vejo que essa aqui ela é tremenda. Ele diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, meu amado, muitos de nós já conhecemos essa passagem da Bíblia. Muitos de nós já estamos cansados já até de, às vezes, ouvir que o semeador saiu para semear e algumas caíram, as aves do céu, tal, aquela coisa toda que está escrito aqui. Mas nós temos que prestar atenção no que Deus está querendo dizer ao nosso coração. Primeira coisa, essas sementes não caíram aleatoriamente. No início da parábola diz que o semeador saiu a semear. O semeador, o que você está semeando na sua vida?
Qual é o tipo de semente que você semeia? Às vezes você levanta de manhã na sua casa e você já levanta com raiva, com ódio. Isso acontece com todos nós. Mas aqui está um aprendizado que se nós escolhermos o que semearmos, a semente certa, e se colocarmos em um terreno fértil, ele vai ter um transbordo em nossas vidas. Nós não vamos viver mais da suficiência. Ah, Deus tem me suprido o suficiente. Deus não quer que nós vivamos só do suficiente. Deus quer que nós experimentamos o transbordo que Ele tem para cada um de nós. Então, eu preciso entender isso. O que eu estou semeando? Aonde é a minha terra? Aonde é a minha fazenda? A sua fazenda começa, eu quero dizer aqui para você algo que é muito forte, dentro da sua casa. A sua fazenda, a sua propriedade, a sua terra, o seu solo fértil é a tua família. Se um homem não vai bem em sua casa, ele não vai bem em lugar nenhum, por mais que ele tenha recursos financeiros, mas ele como ser humano é um fracassado. E temos N exemplos. As pessoas que têm muito dinheiro e são fracassadas se escondem atrás do dinheiro. E Deus quer que nós tenhamos equilíbrio. Que você seja abundante e seja próspero em tudo aquilo que você faz. Próspero na sua casa, próspero nos seus relacionamentos, nas suas amizades. Uma pessoa equilibrada. Porque Deus é equilíbrio. Então, se você observar aqui, você vai ver que algumas das sementes semeadas foram semeadas à beira do caminho e elas foram roubadas dali. Então, você tem os seus sonhos, seus objetivos e você começa a compartilhar. Vem alguém e rouba isso do teu coração, dizendo, olha, isso não vai dar certo, larga de ser doido, isso é bobagem. Outros você semeia num solo que aparentemente é uma coisa boa, mas ele é rasinho. Então, logo que cai, brota ali uma muda. Só que quando vem o sol, quando vem a primeira barreira, a primeira dificuldade, o que acontece? Você desiste. Você desiste porque você quer uma realização e você não está disposto a pagar o preço por essa realização. Ah, mas Jesus pagou o preço por mim na cruz. Por isso mesmo, Ele pagou o preço. Por isso você tem direito à salvação. Porque Ele pagou o preço, Ele foi até o fim. Você sabia que as pessoas extraordinárias são as pessoas que nunca desistem? São as pessoas que realizam os seus sonhos, elas vão até o fim. Então seja uma pessoa extraordinária, não desista nunca, não pare de lutar. Porque se você estiver unido com Deus, o seu espírito sobre o governo do Espírito de Deus, você se torna uma pessoa invencível. E logo nós observamos que uma outra semente foi semeada num solo sujo, sabe? Cheio de espinho. Você está vivendo uma vida de pecado e você quer que as coisas de Deus aconteçam na tua vida. Não vai acontecer, porque Deus não habita onde há o pecado. Concorda comigo? Deus não habita onde há o pecado. Então você tem que fazer uma limpeza nesse solo. Você tem que abandonar o pecado. E como eu faço isso? Você faz isso recebendo Cristo na sua vida como Senhor e Salvador da sua vida, reconhecendo Ele como Filho de Deus. Porque todo aquele que reconhece que Cristo é Filho de Deus, também é Filho de Deus. Porque você só pode reconhecer isso através do Espírito. Do Espírito. E por último, nós finalizamos aqui a semente que caiu em solo bom. Essa semente transbordou, ela trouxe fartura, ela trouxe prosperidade. Eu não estou falando só de prosperidade financeira, mas também falo de prosperidade financeira. Mas ele transbordou de 30, 60 a 100 por um. Consegue calcular isso? Então não desista, não pare pela metade. Eu quero dizer que não há gênios fracassados. Existem gênios que ao longo do caminho desistiram. Então não desista. Não há pessoas fracassadas, há pessoas que desistem. Elas desistem por quê? Porque elas não querem se submeter às dificuldades, não é nem se submeter, mas lutar
contra o que há de vir, contra as dificuldades que serão enfrentadas para você atingir o seu objetivo. Então nós temos um modelo, nosso modelo é Cristo. Então se nós copiarmos o modelo de Cristo, porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, então nós podemos pensar como Cristo. E o próprio Jesus disse que se nós crescêssemos, nós faríamos obras maiores que a dele. Consegue entender isso? Se uma semente dele deu até 100, uma semente nossa pode dar 200. Pode ser maior do que aquilo que ele disse, do que aquilo que ele fez. Então não desista. Não desista da sua família, não desista dos teus filhos, não desista dos seus objetivos, não desista dos teus sonhos. E lembre-se, o seu sonho só será realizado se você sair do plano teórico para o agir. Porque o que vai trazer a realização dos seus sonhos vai ser a sua ação. Então eu conto com você. E dá o seu joinha e compartilhe com seus amigos.